dia a todos, bem-vindos à primeira aula aberta do programa de Doutoramento em Antropologia deste segundo semestre. É com um particular prazer, devo dizer, que estou aqui hoje, porque estamos a convidar uma pessoa que desempenhou um papel fundamental no início da antropologia pós 25 de Abril em Coimbra. É um professor meu também, foi com ele que aprendi muitas coisas que sei hoje da antropologia, na licenciatura em Antropologia da Universidade de Coimbra, o professor Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia. É licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Coimbra e também tem uma licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Livre de Bruxelas. Eventualmente tirou o doutoramento em Antropologia, já na Universidade de Coimbra. É contratado umas pequenas curiosidades curriculares do percurso biográfico do professor Laranjeira, como ele é conhecido aqui em Coimbra. É contratado como naturalista e investigador do quadro do Museu Laboratório Antropológico da Universidade de Coimbra em 1970. Estagiou com o Jorge Dias no Museu de Etnologia do Ultramar e depois com o professor Meissa no Museu Royal da África Central em Bruxelas. Foi o presidente de direção do Museu e do Laboratório Antropológico entre 1981 e 1991 e depois presidente também do Conselho Diretivo do Departamento de Antropologia. Fez trabalho de campo no Nordeste de Angola, no verão de 74 e 75, para preparar a sua tese de doutoramento. Como, aliás, muitos de vocês que estão aqui presentes estão a preparar a vossa tese de doutoramento. No caso dele, foi sobre os símbolos de adivinhação no contexto da medicina tradicional dos Chokwe. As publicações é uma vasta lista de publicações, eu não vou estar aqui a enumerá-las todas. Eu destaco o seu primeiro grande livro, que ainda me lembro das suas aulas sobre ele, Le Symbole Divinatoire, sobre os símbolos de adivinhação do Chokwe, de 1975, e uma série de publicações também, algumas sobre exposições que decorreram aqui no Museu do Laboratório, no antigo Museu do Laboratório de Antropologia, Memória da Amazónia, e as máscaras de Angola. Exato. Portanto, é com enorme prazer que dou-lhe as boas-vindas, mais uma vez, aqui a uma casa que também é sua, para nos dar uma palestra sobre a guerra das melaninas, a cor da pele como fator identitário. Portanto, passo-lhe a palavra, professor Laranjeira, quando quiser. Eu vou-me levantar e vou falar daqui, mas aviso já que tenho o privilégio da idade e quando estiver cansado sempre. Ora bem, eu agradeço a referência. A gente gosta sempre de ouvir falar bem de nós, né? Os que falam mal falam hoje, portanto não se ouve. Mas queria dizer que, introdução já ao tema, que de alguma maneira é uma autocrítica à antropologia. É uma tarefa que nós antropólogos ou nós cientistas de qualquer área, temos que ter sempre presente. E quando fazemos crítica na nossa disciplina, de alguma maneira, parece que estamos a bater nos nossos antepassados. Vou falar com um professor que foi diretor aqui entre 1907 e 50. 1950. José Catamagno. E vou falar dele, ele fez muitas coisas boas, mas vou falar dele naquele que acho que ele que errou. E queria advertir que vamos ser coerentes e, vendo a história da ciência, admitir que daqui 10, 20, e agora é tudo mais rápido, estarão a falar contra coisas que eu disse ou que outros contemporâneos dizem. Portanto,
A construção da ciência faz-se muito através de erros, como os paramécios, mas a gente põe um caminho, põe a cabeça na parede, para trás, para onde. E por isso não queria que tomassem isto como sendo, digamos, algo trágico, faz parte, digamos, do progresso da ciência. O título desta comunicação, eu também, pequeno à parte, isto não é propriamente meu, embora se chame assim. Em conversa aqui com o professor Gonçalo, eu disse que gostaria de haver um debate sobre a questão da cor da pele. Acho que é assim uma ignorância atrevida, uma ignorância quase agressiva. Mas depois veremos e vamos discutir isso. E ele achou que uma maneira era eu vir aqui. Eu pensava vir mais assim para o meio de um grupo debater. Mas pronto, quando me sentir bem, fui. A questão da cor da pele como determinante da identidade, eu chamo de guerra das melaninas. Parece que a mau gosto já há tanta guerra, eu não mais com mais esta. Só que esta é antiga e não está ultrapassada. A guerra das melaninas é antiga e não está ultrapassada. E por isso, se a nossa discussão surgir um bocadinho mais de luz, nós damos o nosso modesto contributo para resolver ou pelo menos ultrapassar esse problema. Eu começo essa guião com uma frase de Martin Luther King, que foi uma das muitas vítimas da guerra das melaninas. De facto, ele constata que nós aprendemos com os pássaros, aprendemos com os peixes, mas não conseguimos ainda viver como irmãos. Esta utopia mostra que qualquer coisa de errado na relação entre os humanos. E gostava de destacar que nesta coisa de errado o peso que tem o fator de cor da pele. Então, vamos entrar nesta problemática. Eu não vou demorar com coisas demasiado óbvias. O género Homo, o género humano, o género Homo, foi considerado primeiro como sendo vários géneros, depois chegou-se à conclusão, como explico aí, como são essas várias humanidades que se reproduziam entre si, portanto eram da mesma espécie, e então criaram-se as 4 espécies. Eu faço essa referência negativa ao sistema Natura, que era uma espécie de manual de ciências naturais, dos antigos naturalistas, mas tenho que dizer que o sistema Natura foi uma obra fundamental para o progresso da ciência, das ciências naturais. E, portanto, este desvio, ou esta, não sei como classificar, enormidade de um metanocentrismo louco, uns são espertos, outros têm leis, outros são inteligentes, outros são preguiçosos, outros são qualquer coisa. É passar para um livro científico, digamos, um conjunto de preconceitos. E quando isso aparece num livro científico, obviamente que passa a ser ciência. Todos sabemos como as pessoas procuram a dimensão ciência para valorizar um produto, que seja a pasta dos dentes ou um livro ou uma coisa qualquer. Tem o parecer de um cientista sempre favorável. Quando num livro de ciência aparece uma classificação que uns são vermelhos e são isto, outros são amarelos, são aquilo, outros são negros, são outro, isso passa a ser como uma espécie de uma bíblia. E de muitas gerações, do século XIX e
fim do século XVIII, porque o sistema da natureza do século XVIII, beberam, digamos, esta pseudociência como sendo uma coisa sagrada. Então, eu passo à frente disso e vou diretamente a cada uma das 4 raças, que nós sabemos hoje que não são 4 raças, são variedades geográficas, mas que quero considerar sobretudo 2. Não vou perder tempo, mas vocês podem levantar questões sobre isso, com o homem vermelho, o homem amarelo, porque esses grupos, para mim, não existiram. Acho que nunca existiram, mas talvez acho que existiram, pode levantar a questão. E também não há guerra de melaninas entre os vermelhos e os amarelos. Então, já reduzimos isto para metade. Temos já só 2 raças. Os negros e os brancos. Os negros são mais negros ou menos negros. Há uma variação muito grande. E a responsabilidade dessa negrura, de tom escuro, são as melaninas. São pigmentos, há outros pigmentos, não vamos considerar, isso até mesmo o campo da bioquímica, mas as melaninas existem em grande quantidade nos indivíduos que têm a pele escura. E quando essas melaninas são muito abundantes, pode-se dizer que quase não há, digamos, quase não tem cor. Mas temos que passar a um ponto que é como é que se forma a cor da pele. Tem que haver luz, tem que haver radiação. A radiação é que faz aparecer a cor. Eu vou sentar-me porque sinto-me mais confortável. Não sei se isso interfere com... Não. Não vamos falar de física ou de bioquímica, mas convém saber que a radiação, seja a luz solar, seja a luz de lâmpadas, seja do fogo, para nós vemos porque há luz. Mas a luz é complexo definir o que é a luz, mas o que sabemos é que é um conjunto de radiações radiações eletromagnéticas que se caracterizam por um certo comprimento de onda. Também é muito abstrato para nós. Mas nós, pelo menos, estamos habituados a ouvir rádio como sintonizando para umas certas ondas que não são eletromagnéticas, mas não são ondas sonoras. Estas ondas eletromagnéticas que fazem aparecer um objeto de uma determinada cor é se a onda tem um determinado comprimento e varia, para nós, para o olhar humano, varia entre 400 nanómetros e 700 nanómetros. O nanómetro é uma coisa muito simples, é uma medida que é 10 elevado a menos 9, portanto, é um metro dividido em 1 trilhão de vezes. Então, vezes 1 trilhão de vezes o metro, 1 trilhão de vezes dividido, deve dar uma parcela muito pequenina, me imagino. E, portanto, os nossos olhos estão habilitados, estão sintonizados para ver as cores que correspondem a comprimentos de onda entre 400 a 700 nanómetros. Para cima disso ou abaixo disso, não vemos. Mas, por exemplo, as abelhas veem cores que nós não vemos.
Então, quando nós dizemos que um objeto é negro, quer dizer que ele absorve a radiação, e reflete muito pouco. Na pele de um indivíduo negro, pele negra, as radiações solares vêm e são absorvidas em grande parte pelos pigmentos, que são as melaninas. As melaninas correspondem a uma célula verme, portanto, a camada inferior da pele, a camada superior e epiderme, e na verme, em reação precisamente a estas radiações, formam-se os melanócitos, são células que se diferenciam para produzir pigmentos. Pelo que sabemos da geografia, todos os povos, a norte e a sul do Equador, povos de todo o mundo, tradicionalmente têm a cor mais carregada. Ou um tom cobre, ou um tom dito marrom, ou, digamos, chocolatado, mas, sobretudo, as melaninas são, sobretudo, escuras. E estas melaninas existem, portanto, em grande quantidade num indivíduo de pele escura. Então, podemos dizer que a designação dos anos 60, que apareceu nos Estados Unidos como sendo a maneira de referir o negro, nem preto, nem black, nem negro, mas colored people, povos de cor. Então, vamos dizer que eles têm cor, mas não têm muita cor. Até nós costumamos dizer que tecido, papel, é branco ou preto ou é de cor. Portanto, se o colored people, os negros, eram os povos de cor, isto significará que os outros não têm cor. Então, começamos já a classificar-nos a nós como descolados, sem cor. Ou será que nós também temos melanina? Melan vem do grego, quer dizer escuro. Nenhum de nós, peço desculpa por dizer nenhum de nós, só posso falar por mim. Se calhar alguns não admitem que são um bocadinho escuros. Mas ai de nós se não fôssemos um bocadinho escuros. Porquê? Porque nós temos melaninas e as melaninas que recebem a radiação refletem-na, emitem-na, e é essa emissão que dá a cor. As melaninas que são absorvidas pelo objeto, as melaninas que absorvem as radiações, se absorverem todas, o objeto não tem cor, quer dizer, é mesmo escuro, não há cor nenhuma. A cor resulta da emissão do objeto que devolve radiações. E, portanto, quando devolve aquelas radiações, aqueles nanómetros que nós podemos sintonizar para os nossos olhos, então nós vemos objetos de cor. O que é que acontece? Acontece que nós, ditos da raça branca, recebemos a radiação solar, enquanto que os de pele escura absorvem quase totalmente a radiação, por isso tem um tom ligeiramente achocolatado, ou mais um bocadinho claro, ou mais carregado escuro, e nós devolvemos, refletimos uma boa parte das radiações. Mas se não recebêssemos, se não absorvêssemos nenhuma, se devolvêssemos tudo, nós simplesmente éramos brancos puros, que era uma desgraça. Se alguém acha que é branco puro, não deu os parabéns. É albino. Ou seja, as pessoas que não têm melaninas, portanto, que não têm capacidade de absorver radiação, essas pessoas são doentes, sofrem, são o que nós chamamos de albinos,
não são capazes de enfrentar a luz do sol, alguns chamam, com alguma razão, filhos do luar. Aguentam a luz da lua porque é uma luz refletiva, é muito mais suave. Portanto, nós temos que entrar neste assunto aceitando que nós também temos melaninas. Ainda bem que temos melaninas. Ou seja, ainda bem que não somos brancos puros, porque seríamos albinos. É uma doença que é muito complicada. E é tão complicada que até para os que conseguem viver com essa doença, tem outros problemas. Por exemplo, soube há pouco, em Moçambique criaram uma associação para juntar, para se proteger uns aos outros, porque há a crença de que os albinos, que são, pois, são essas crendices, não é? Os albinos se tornam feiticeiros, portanto, é tudo a cabo deles, e há instituições para criar uma instituição para se proteger, porque há pessoas que têm um albino na família e têm que o liquidar, está a cabo deles, porque senão parece uma desgraça na família. Portanto, liquidar os albinos em algumas partes da África. Em Angola havia regiões em que uma criança albina era eliminada, porque senão tornava-se feiticeira, etc. Portanto, ainda bem que não somos brancos puros, 100% brancos. Queria chamar a atenção que a palavra Sudão e etíope, são termos antigos que, a partir do Império Romano, entraram no léxico comum e estão na base, digamos, de alguns preconceitos que convinha ter presentes para percebermos também o background, o fundo de resistência à questão das cores. Na história natural, isto Plínio, o historiador romano, ele acha que a África interior e a África que os romanos conheceram era a África mediterrânea. Mas a África interior, alguns na linguagem da época chamavam a Líbia interior, porque eles conheciam a Líbia mediterrânea. Portanto, a Líbia interior era o resto da África toda. E o Paulo António Vieira refere-se a negros do Zaire, que se lava no Zaire, portanto, atual Congo Democrático, como sendo a Etiópia. Portanto, são a Líbia interior ou a Etiópia são as palavras que no tempo do Império Romano designam toda a África negra, que era desconhecida. E por ser desconhecida, inventaram-se coisas. Houve um estudo muito interessante com a nossa colega, que já faleceu prematuramente, a Gil Dias, em que ela mostra como, digamos, os estereótipos que se formaram até hoje e que vêm do tempo do Império Romano. Um deles é que o rosto queimado do sol, quer dizer a palavra etíope, ou etiópio, quer dizer, rostos queimados do sol, era uma constatação que os romanos viam que aquela gente era muito escura. Mas depois inventaram mais, quer dizer, que era escuro, via-se. E a palavra sudano também quer dizer escuro. Se calhar eu tenho origem a palavra sudanesa, espanhol, os sudaneses. Mas isso eles viam. Roma estava cheia de escravos, milhares e milhares de escravos, negros. E, portanto, esses eram queimados, rosto queimado de sol. Não entenderam que as melaninas eram uma proteção do rosto e não o contrário. Se não tivesse melaninas, queimavam-se mesmo. Mas, a partir daí, elaborou-se, digamos, toda uma fabulação sobre a África Negra. Então, se o calor era tanto, queimava o rosto, também as pessoas não deviam ser normais. Havia uns aleijões, havia indivíduos que não tinham cabeça e os olhos estavam no peito, havia indivíduos só com uma perna, havia animais completamente com 5 ou 6 patas, quer dizer, tudo estupiado, porque o calor, o excesso de calor, quanto mais para o sul era mais calor, de facto, a partir da Líbia para o interior era mais quente, era o deserto,
Então, esse muito calor, esse excesso de calor dava formações. Então, as raças que haveria raças humanas, mas seriam raças monstruosas, de monstros. Isto vai cruzar muito mais à frente, porque nós somos herdeiros da Grécia, na filosofia, mas herdeiros dos romanos na língua e em muito património cultural que veio do Império Romano. E nem todo é positivo. Depois, desculpa, seguir um bocadinho o guião. Pronto, os estereótipos não vou demorar, mas temos que concluir que nós somos, portanto, pessoas de cor. Desculpa. Somos pessoas de cor que temos cor, ou melhor, somos brancos? Não. Eu olho para aquela parede e digo, a parede é branca. Agora olho para mim e eu não sou branco. Falo comigo. Não sou branco. Já vi muitas vezes ao espelho, de facto, ou a parede não é branca ou eu não sou branco. Então, surge a pergunta, se nós não somos brancos, nós os brancos, se não somos brancos, por que é que nos catalogamos como brancos? Por que é que no censo que vieram fazer a minha casa perguntou, tanto se era da raça branca, a religião já não é preciso perguntar, as pessoas da raça branca, porque se eu não sou branco, por que é que nós nos apropriamos da cor branca? Essa é uma questão interessante. Agora, venho achar que é branco, ser mais rosados, não sei qual é o termo que devíamos utilizar, mas olhando para estas caras todas à minha frente, eu sei, quase todos assim muito rosadinhos. Branco, é a parede de 2000. Peço desculpa. Eu também lançado. Então, íamos levantar a questão se nós somos mais ou menos rosados, uns mais escuros, outros menos mais claros. E todos fomos classificados à cega. E até há quem diga que somos uma supremacia branca. Então, não queremos perder esse tipo de hoje. E há muitos colores, inteligentes, e ainda por cima nem sequer somos brancos. Então, nem sequer temos direito a essas qualidades todas dos brancos, porque nem sequer somos brancos. Então, e como é que se optou por essa designação? Porque é que nós nos apropriamos, nós que só somos poucos branquiçados, mais rosados, brancos, nos apropriamos dessa coisa? Aqui podemos dizer que, levanto a questão que deixem ver, se nós não devemos isso um pouco ao nosso património cultural herdado do judeu-cristianismo. O judeu-cristianismo, portanto, há valores e uma das características positivas é a cor branca. O mito da criação, quando fala de Gênesis, não diz que o Adão foi criado branco. Depois, a costela tirada do Adão fez-se a Eva e também seria branca. Não diz. Mas diz que houve, os humanos se portaram mal e depois houve um dilúvio. Na história do dilúvio, o Noé meteu lá espécies dentro da arca e diz que quando Deus já tinha castigado bastante com as inundações da arca, baliçada, quando achou que a água já estava a baixar, mandou uma ave, foi o corvo. O corvo foi, saiu da arca e não voltou.
bem negro. Mas depois mandou um casal de pombas e uma pomba branca voltou por Raminha de Oliveira. Isto é muito interessante, porque a oliveira, muitas vezes eu vou e moro lá numa praça em que plantaram uma oliveira em frente a uma igreja e fazem uma festa da paz, a oliveira que símbolo da paz, e a pomba branca, de vez em quando lá deseja-se a paz e solta-se umas pombas brancas que vão trazer a paz. Portanto, há uma, mas não estou seguro, estou só em hipótese. Quero levar para outra questão e aqui demora um bocadinho mais, que é os nossos amigos brasileiros. Aqui tenho que dizer um pequeno à parte. Como é que pode dizer quanto tempo? Ainda tem bastante tempo. Tem bastante. É uma boa medida. Os nossos colegas brasileiros deram uma ajuda sem querer feliz. Desculpem fazermos um pequeno à parte sobre a colonização do Brasil. O Brasil, o enchimento, agora se diz, a mistura das coisas. Em 1500, depois começou ali por 1530, começou-se a organizar a colonização. Desde o princípio, a colonização do Brasil teve um elevado grau de mestiçagem. E nesta mestiçagem, depois vamos ver, digamos, uma espécie de... A mestiçagem apontava muito a cor, a porcentagem do branco. A primeira mestiçagem, como é óbvio, foi como é que se fez a colonização. Grande parte da colonização do Brasil fez-se, primeira fase, 1530, com gente vinda dentro do Ourinho e que vai para o Brasil, e a migração quase exclusivamente masculina. Obviamente, porque a primeira mestiçagem foi homem branco, mulher índia. Isso deu os caboclos, os curiocas, tem muitos nomes, mamelucos, tem vários nomes, mas é a primeira geração. E vamos ver que, ao longo da colonização, o branco cruzou-se com negros, com homem branco, mulher negra, homem branco, mulher mulata, mas houve sempre um favorecimento particular aos ameríndios, eu vou chamar ameríndios os índios do Brasil, comparativamente, sobretudo, com os escravos negros. E esse destaque dos ameríndios, possivelmente mais uma política de acolhimento, foi assim que o Brasil cresceu e foi tirando um bocadinho que seria o Brasil no acordo de Tordesilhas, que era uma tirinha, foi crescendo porque os índios eram bem tratados pelos portugueses e bastante mal tratados pelos espanhóis. Então foram aderindo, e o nosso Marquês de Pombal, quando aquilo já estava bastante grande, fez uma série de fortins ao longo das fronteiras para o interior. Portanto, os brasileiros seriam hoje um país bem pequenino se não fosse essa habilidade de acolher os índios. Por outro lado, isso pode surpreender alguns, a colonização começa, digamos, com o esforço do reino, os colonos católicos, do norte do país, por isso hoje se pode ver igrejas e árvores de igrejas semelhantes em Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, umas cidadezinhas ali à volta de Belo Horizonte. Parece que estamos a ver um lado do Alto Minho, aquelas igrejas, com um lado à outra igreja, temos os costumes e os santos, está tudo copiado lá. Ora bem, um instrumento importante da colonização, e fala-se pouco, acho eu, foram os jesuítas. E os jesuítas criaram colégios, vejam bem, colégios para educar, para tornar letrados ameríndios. Podíamos dizer que era uma missão difícil, mas conseguiram. E alguns tornaram-se mesmo pessoas importantes, até escritores. O que é que acontece? É que
para verem como há muita documentação sobre isso, só uma referência. Por exemplo, o nosso rei, Dom Sebastião, antes de desaparecer em África, teve que satisfazer um pedido do geral dos jesuítas, que era mandar uma dúzia de escravos negros a Guiné para cultivar legumes para o colégio da Bahia, o colégio de meninos índios. Os meninos índios iam para o colégio, chamavam-se escravos negros para produzir legumes para eles. Não é a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Bom, só para chegar a este ponto que acho que é importante. Os ameríndios estudaram com os jesuítas e aprenderam latim, e grego, e matemática. Alguns, muito poucos, tornaram-se letrados, pessoas com certas qualidades. E fazem toda a parte. Reclamaram lugares importantes na sociedade. Normal. As pessoas tiram um diploma e querem um emprego para dizer. Então, se estudaram aqueles ensinamentos todos dos jesuítas, imaginem com que dificuldade. Começar a ler, depois chegar até estudar latim e por aí fora, depois queriam lugares importantes. Mas quando reclamavam os lugares, o que é que acontecia? Acontecia que os portugueses, os colonos, diziam: opa, mas tu não és branco. Tu não és branco. E eles não eram brancos, eram assim um tom meio achocolatado. Então, estes ameríndios disseram uma coisa muito interessante, que é: nós não somos brancos, mas vós também não sois. Ah, não, nós somos brancos. Não, não sois nada brancos. Até umas quadras, digamos, ridicularizar. Não, se sois brancos, então é que sois caiados. Se achais que sois brancos, só se sois caiados. Então, começou, digamos, esta ideia que o branco não é branco, mas imagina-se branco como se fosse caiado. Eu queria dizer, à parte aqui, nossa, Sr. Gonçalo, que a primeira ideia, o título desta palestra era mesmo a Guerra das Malvinas, negros e caiados. Porque uns são negros e os outros são caiados, ou seja, metaforicamente brancos. Não sendo brancos, podemos dizer que somos brancos metaforicamente brancos, quer dizer, na linguagem metafórica somos brancos. Claro, também não vou dizer que somos negros, acho que não somos negros. Mas temos umas tonalidades. Ora, porque é que isto vingou com tanta força numa fase seguinte? Eu queria citar só aqui uma frase umas quadras satíricas, alguns destes retratos. Só apanhei uma, mas há aqui livros, a biblioteca, que eu sei que tem mais, usa várias vezes a expressão caiados. Caiados para atacar os brancos que nós deixávamos produzir. Que um deles escreve em 1694, já a colonização ia adiantada, já para o século XVII, que os brasileiros são bestas. Os brasileiros, eles brasileiros, eles é que são os brasileiros do Brasil. Os brasileiros são bestas e estarão a trabalhar toda a vida para manter maganos de Portugal. Referia-se àqueles portugueses que iam para lá trabalhar, enriqueciam depressa, aliás, todas as aldeias tinham depressa, enriqueciam no Brasil e vinham para cá. Tinha-se a casa do brasileiro. Então, há muitas quadras deste género que atacar os que iam para lá para ganhar dinheiro e vir embora e não fazer crescer o Brasil. E atacavam, sobretudo, porque
achavam que eles, brasileiros do Brasil, não estavam, que tinham sido valorizados com o ensino, digamos, com os estudos, que não estavam a ser devidamente valorizados. Mas a cor contava muito. E quero dizer que um estudo de Jorge Couto, que estudou muito sobre a colonização do Brasil, mostra uma espécie de graduação, digamos, como se valorizou a cor, mostra uma graduação na linguagem ou na que eu chamo de gramática das cores. O que é que acontece? É que a mestiçagem foi muito intensa, começa, portanto, com os europeus, os portugueses, a casar, ou pelo menos a relacionar-se com mulheres ameríndias, que dão os tais curiocas. Depois aparecem muito os mulatos, que é branco e negro. Também não vou despedir a palavra mulato, que é depreciativa, mas ela tem duas origens. Uma é depreciativa comparada com o cruzamento entre cavalo e jumenta, ou égua e jumento, e que são descendentes que são estéreis, mas também tem uma conotação com mulato, um termo que veio do árabe que significa o casamento de indivíduos de etnias diferentes, de grupos distintos. Depois havia, portanto, mulato, já é meio, depois o pardo, o branco com mulata. Eu estou a dizer branco, mulato, vou dizer o contrário, porque se é branco, é mulato, mas este cruzamento é quase sempre um homem do lado europeu, do lado branco, e o negro, ou mulato do lado brasileiro, eu ponho só em primeiro lugar o homem. Portanto, mulato, branco, negro, pardo, branco, mulata, pardo. E chama a atenção que há um documento a recomendar, a louvar os pardos. Os pardos foram muito protegidos pelo Estado. Os pardos são quase brancos. Pai branco, mãe mulata. Muito bem calculado. Depois havia os cafusos, que é negro e índia. Negros, negros da África e Índia. Havia o cabra, o cabora, que é o negro e mulata. Já é negro, que é a mulata, já tem pouco de branco. E de uma maneira geral chamavam crioulos aos negros nascidos no Brasil. Isso leva-nos para outro ponto. 10 minutos. 10 minutos. Que é entrarmos aqui na nossa ciência europeia. Que é a ideia, digamos, das raças puras. A raça seria tanto mais perfeita quanto mais pura. Isto foi uma ideia muito generalizada e a antropologia nascente, a antropologia da época, embarcou essa ideia, não se deixar contaminar. E a contaminação é sobretudo a contaminação da cor. A mestiçagem foi enorme e aqui tenho que referir de facto o nosso José Vitamagnin, que em 1934 escreve um artigo que depois publica em 1937, em que ele fala que, na ocasião, todos os movimentos dos países europeus, incluindo os Estados Unidos e Canadá, estavam abertos a um movimento de eugénico, criar eugenia, criar raças mais puras, criar, digamos, instituições mais fortes para que a raça fosse mais resistente, um centro positivo. E nessa ocasião, o José Vitamagnin entra nesse
movimento científico, a ciência da época, e diz que nós estamos de facto um bocado contaminados porque somos um país colonial que não se pode evitar a contaminação. Nós sabemos o que aconteceu no Brasil. Mas que se estava a fazer o possível para pouco a pouco chegarmos, digamos, a recuperar a raça, digamos, mais limpa possível, portanto, descontaminar. Ora, a contaminação étnica faz com que aparecem movimentos eugénicos. Eu posso dizer que, agora, só para ilustrar, os movimentos eugénicos dos anos 30, 40 são imensos. Então, fiz um pequeno trabalho sobre isso em 2004. Cito-os só. Aqui, em pleno século XX, 1905, ao longo do século XX, 1905, a Sociedade Alemã de Higiene Racial. Sociedade Alemã de Higiene Social, que depois passou a chamar-se Sociedade Eugénica Alemã. Eugenics Education Society, Londres. Mental Deficiência, Estados Unidos. American Eugenics Society, Estados Unidos, 1921. Department Committee of Sterilization, Estados Unidos, 1934. Sociedade Portuguesa de Estudos Eugénicos, Portugal, fundada por Eusébio Tamanini. Portanto, nos anos 30 e 40, nós estávamos lançados num movimento eugénicos. E porquê é que eu digo que realmente aqui a ciência começa a falhar? Porque na mesma época, até um pouco antes, havia demonstração clara que nos seres vivos, plantas e animais, a mestiçagem era favorável. Chamou-se a isso, mais primeiro na fase vegetal, o vigor dos híbridos, e verificou-se que a nível humano os mestiços tinham mais resistência. Hoje há pessoas que fazem uma análise para ver, digamos, qual é a variabilidade ou a diversidade genética que têm, e alguns ficam entusiasmados porque têm uma diversidade muito grande, outros têm muito pouco. Nós temos, digamos, antepassados de vários grupos humanos. Um deles é dos berberes, se esqueçam que no século VII, no século VIII, os árabes entraram por aqui dentro e ficaram aqui até 1492, aqui na Península Ibérica, 1492. Ora, essa invasão, depois foram derrotados pelos cristãos, mas, digamos, mouraria, vários mouros por toda a parte. Portanto, temos esse contributo genético, deu-nos diversidade genética. Não é uma desgraça, é positivo depois. Agora, como já temos pouco tempo, eu, de facto, se calhar tinha demasiado ambicioso, queria dizer que como é que se reforçou, tocando aí esse ponto, cor e cultura, como é que se reforçou a questão da cor da pele para lá, digamos, da ideia dos tais estereótipos, dos tais preconceitos, a variedade do branco ser superior e o branco nem sequer ser a nossa cor, mas nos termos apropriados. Porque a certa altura houve na colonização portuguesa e espanhola, de facto, muita violência, como escravos, muitos ameríndios foram escravizados. No lado português eles fugiam com facilidade, por isso começaram a dizer que não valia a pena ter escravos ameríndios, porque eles raspavam-se, fugiam. O passo que negro fugiam, podiam fugir para eram mais. E além disso eram mais fortes. E nessa ocasião aparece um frade dominicano, o Frei Bartolomeu de Las Casas, que era missionário numa das colónias espanholas, penso que no México, sim, no México, e que ficou chocado, era um homem sensível,
ficou chocado com os maus tratos que os conquistadores espanhóis davam aos ameríndios, aos mexicanos locais, aos índios do México. E escreveu aos reis de Espanha a protestar e a tomar-se medidas. E explicava, isso é que é difícil de entender, mas nós temos que fazer um esforço para entender as pessoas. Explicava que, ao contrário dos ameríndios, que eram simpáticos, ou seja, bons para ser bons cristãos, se forem bem catequizados, havia uma raça que era meio brutal, que não era capaz de, digamos, de compreender, que não era dotada de inteligência para a cultura. Essa raça Deus criou-os para ser escravos, eram os negros. Portanto, Frei Bartolomeu de Las Casas toca o toque dos dois lados. Máxima benevolência para os ameríndios e condenação total dos escravos negros. Esta é atribuída a chamada lenda negra, que é a ideia de que eles, os negros, eram incapazes de cultura. E como eram incapazes de cultura, também não valia a pena perder tempo com eles. Isto tem uma fase aguda, em que no tempo, por exemplo, do Marquês de Pombal, o irmão do Marquês de Pombal, Francisco Xavier Mendonça Furtado, fez o diretório para substituir, quando substituíram os jesuítas, que eles mandavam aqueles aldeamentos, juntavam os índios todos em aldeias. Era um jesuíta que liberava aquilo, depois os jesuítas foram expulsos e ele nomeou diretores para esses aldeamentos. Um dos diretores era precisamente um ameríndio, um tal letrado. Mas o que é que esse ameríndio fez? Casou com uma mulher negra. Então, Mendonça Furtado expulsou do diretor, porque ele rebaixou-se casar com uma mulher negra. Então, estes pequenos factos mostram a mentalidade da época, como realmente a cor pesava muito e havia uma ideia de que os negros não deviam ser sequer batizados. Mas isso a Igreja, digamos, quis sempre o catolicismo, quis sempre meter todos no reino dos negros, no reino dos céus. Mas aparecem pessoas a tomar posição e dizem porque é que estão a catequizar esses indivíduos silvestres, essas criaturas silvestres. Portanto, o negro era escravo, não era capaz da cultura, não era capaz de branquear. Alguns referem que alguns pegavam numa raiz que diziam que branqueavam, passavam na pele para branquear, mas nos negros não vingava, não dava. Portanto, estava provado que o negro era incapaz da cultura, era duvidoso para muitos se valia a pena batizá-lo e ser cristão, e o padre António Vieira acaba por dizer que os negros que se lavavam no rio Zaire da Etiópia, a geografia dele não estava muito certa, mas para ele a Etiópia era a África toda, diziam, apesar de escravos, deviam dar graças a Deus porque, sendo escravos, conseguem ser batizados e ganhar o reino dos céus, que de outra maneira, se ficassem lá na tal Etiópia, ficavam sempre negros e aqui, pelo menos, ganhavam uma alma branca. Esta literatura, esta tradição de valorizar a cor leva a isto. Eu ainda tinha um tópico, mas penso... Conclua. Sim, dá 5 minutos. Sim. Cor e território. A questão da identidade é mais complicada, é mais para a discussão. Cor e território. Eu levanto outra questão muito simples, que é esta. Nós hoje temos orgulho, negros americanos, dizer que são africano-americanos. São americanos e africanos. Mas alguns são descendentes de escravos de há 500 anos. Ainda são africanos, passados 500 anos, africanos. Nós dizemos que em Portugal, nos arredores de Lisboa, há muitos africanos. Esses africanos nasceram cá. Okay. É evidência que eram muitos, mas esses já nasceram cá. Então, são africanos porquê? Daqui a 1000 anos ainda será os africano-americanos, serão ainda americanos africanos daqui a 1000 anos. Então vou esticar a corda mais e digo, todos nós somos afro. Porque há 100 milhões de anos, uns pré-hominídeos
os hominídeos, que depois deram ao longo da costa africana, do Rift africano, parte leste da África. Da Etiópia e África do Sul apareceram os hominídeos, Homo habilis, por aí fora, muitas formas humanas. Dessas formas humanas é que se deu depois a migração para o Médio Oriente, para a Ásia e para a Europa. Então, se a origem africana leva a que, passados 500 anos, negros que estão na América ainda são africanos, se calhar, nós passados 3 ou 4 milhões de anos ainda somos também africanos e viemos lá todos. Isto põe um problema de identidade. Será que no futuro, ou então põe ao contrário, os Boers, que são descendentes de holandeses que foram para a África do Sul, século XVII, XVIII, XIX, esses Boers, muitos nunca mais voltaram à Europa. Ainda são europeus, passados 400 anos, 300 anos, nascidos lá, vivendo lá, não conhecendo a Europa, são europeus. Então nós vamos ligar, isso é uma questão a debater, vamos ligar que os africanos são os negros, têm pele escura, os europeus são os brancos, ainda que vivam em África ou noutro sítio qualquer. Mete-me um pouco de impressão, porque a identidade é perigosa, torna-se assassino, a expressão de Amin Maalouf, quando isola o elemento. A identidade é a língua, a religião, a nação, é muita coisa, mas quando isola o elemento, eu não sei se nós não estamos a isolar. Isto é uma dúvida, puramente uma dúvida. Isolar a palavra africano, quando chamamos africanos, americanos que nascem na América, que os pais eram americanos, os avós eram americanos, só porque são negros. São africanos porque são negros. Então, estamos a isolar a cor e a dar um valor que vai revolucionar a geografia, porque vamos ter africanos na Europa. Agora, com mobilidade, então a Europa vai estar cheia de africanos, a América está cheia de africanos, e podemos dizer o contrário. Euroasiáticos, ou como dizemos, afro-americanos, dizemos euro-americanos, que é aqui os Estados Unidos. Grande parte da imigração europeia, então são euro-americanos, vamos dizer assim. É uma coisa que deixa de haver. Isto, questão do território, portanto, de identidade, eu não vou discutir, mas se quiser depois tomar a palavra para pôr a questão o que é que faz com que uma identidade se torne assassina, isso nós estamos a assistir no nosso tempo, identidades assassinas, valia a pena pegar nisso se assim quiser. Peço desculpa pela descontração com que eu vos falei, vocês são doutorandos, merecem toda a consideração, o académico privado, etc. Enfim, mas eu já passei essa categoria agora só no terra a terra. Portanto, por aí. Muito obrigado pela vossa paciência. Ora bem, nós temos alguns minutos para questões e debate. Eu não sei se alguém quer começar o debate já, levantar uma questão. Não? Tem alguma questão que queiram levantar? Manuel. Eu é só para dar conhecimento de uma luta, não sei se chamaria guerra, mas uma luta que é entre o genótipo e o fenótipo. Esta facilidade, como falamos das cores e da variação das cores, não espelha a grande dificuldade de compreender o genótipo que está na base da cor. Atualmente conhecem-se mais de 150 genes envolvidos direta ou indiretamente no aspecto, desse aspecto colorido. E há uma luta que já tem uns anos e se calhar terá mais uns tantos à frente. Portanto, é um parênteses porque nós estamos sempre a simplificar. A ciência simplifica, não é? Sim. E o que parece ser simples à superfície no exterior não é simples quando tentamos perceber o mecanismo que está na base. É muito bom e esse é um dos trabalhos da bioquímica e que de facto pode ser mais longe. Mas nós sabemos que isto tem uma história e é uma história milenar.
coisas que se foram fixando, e é certamente que a radiação solar explica muita coisa que depois se fixou, mas hoje com a mobilidade as coisas talvez não sejam diferentes. Acho que faz bem levantar essa questão porque é complexa. Não sei se há mais questões. Queiram voltar? Bom, eu tenho uma questão. Eu quero voltar à questão da herança judaico-cristã que estava a dizer. Eu gostei muito da expressão gramática de cor que utilizou e o esquema hierárquico que está por trás dessa gramática de cor, não é? Um sistema classificatório. Eu gostava de ouvir um bocadinho, elaborar um bocadinho mais esta conexão. Vamos ver. Deste sistema classificatório racista com as tradições religiosas. Eu estou a pensar, por exemplo, num conceito como o conceito de casta. Okay? Que é um conceito que foi extremamente influente, enfim, no âmbito da expansão cristã, não é? Na Europa e para além da Europa, não é? E, portanto, a ideia também, aquilo que estava a dizer, a contaminação de cor, não é? Antes disso, houve uma contaminação, também um discurso de contaminação religioso, por assim dizer, classificação de pessoas em função do grau de pureza católica. Isso é muito importante, porque a contaminação, a ideia de contaminação, que eu também queria servir, fomos contaminados, tivemos contato com colónias, portanto, a raça deixou de ser pura, se é que alguma vez foi pura, mas digamos, do ponto de vista dele. Mas esse conceito é muito mais forte e radica muito mais precisamente na questão da purificação da fé e depois é que vem a purificação do sangue. Este propósito, eu permitia-me só lembrar-vos uma história, um jornal da história de Portugal. Achei curioso que num jornal do Expresso, que eu, digamos, sou seguidor desde o princípio, fui assinando, desde que apareceu esse jornal, o jornalista Henrique Monteiro mostra, e eu tinha isto aqui também referido no Moreira, que é a partir de 1492, quando cai Granada, quando é o fim, digamos, dos mouros na Península Ibérica, com a quebra de Granada, há a obsessão de uma purificação completa, uma purificação da fé. Depois não esqueçam que na ocasião havia também a questão de estava-se a implantar o protestantismo. Portanto, a Igreja Católica lutava também por se libertar dos que estavam a criar confusão dentro da Igreja. Ora, a purificação da fé, nessa ocasião, a partir de 1492, os mouros e os judeus tinham duas opções: ou se convertiam ou eram expulsos. Bem, e a Santa Inquisição começou a trabalhar. Quero dizer que das coisas mais chocantes que há são as descrições que se fez durante muito tempo, em que no domingo a corte da família real e alguns novos iam assistir à missa na Igreja de São Domingos, em Lisboa, e enquanto assistiam à missa já estava preparada a fogueira no terreiro de passe, já havia um judeu ou dois para queimar. E no fim da missa tinha uma bancada para assistência nova, sentam-se na bancada a ver queimar o judeu. E os brasileiros mantêm uma expressão que eu só no Brasil é que percebi o que é: fazer judiarias. Nós acho que não usamos muito, mas a palavra fazer judiarias era os maus tratos que alguns iam fazer ao judeu que ia ser queimado, iam espicaçá-lo com um pau, porque aquilo, tanto fazer mal a um judeu, dava-lhe prazer e até se calhar ganhava o seu mais prazer. Esta ideia de purificação da fé levou mais tarde à ideia de purificação do sangue, daí a questão da... E no registro estamos em diálogo a transcrever ou a ler um parágrafozinho deste Henrique Monteiro sobre... O título é um pequeno artigo sobre: a mentira foi sempre má.
Mas as pessoas procuram a verdade, mas a mentira muitas vezes é má. Dizia-lhe permite-me agora um exemplo de 1506. Está o Manuel, colonização do Brasil, ainda não começou, e a dizer-lhe, algo passado há mais de 500 anos. Quando os fiéis rezavam na igreja de São Domingos, tal igreja de São Domingos, em Lisboa, por fim da seca e da peste. Portanto, havia falta de água e havia peste. E rezava-se, pediam. Um deles jurou ter visto no altar o rosto de Cristo iluminado e que seria um milagre. Portanto, o rosto de Cristo iluminou-se, a cruz, e ele achou que era um milagre. O que é que aconteceu? Outro, um cristão novo, cristão novo são aqueles mouros ou judeus que se convertiam e ficavam, chamavam-se cristãos novos. Um cristão novo que estava na missa alertou que seria o reflexo de uma luz. Portanto, está a ver o Cristo iluminado, mas aquilo era o reflexo de uma luz. Esse foi espancado até à morte. Nesse dia, 19 de abril de 1506, marca o início da chamada Matança de Lisboa, que durou durante 48 horas e fez centenas de mortos entre judeus e cristãos novos, acusados de responsabilidade pela peste e pela seca, queimados em fogueiras improvisadas no Rocio. Dominicanos prometiam indulgências, portanto, a quem matasse mais. Indulgências, portanto, a quem abre o céu mais depressa. A quem matasse. E o rei Dom Manuel, que estava no Alentejo, teve de intervir, penalizando os instigadores e mandando enforcar vários frades naquela hora. Portanto, Dom Manuel teve que enforcar vários jesuítas, vários dominicanos, que diziam que quem matasse mais judeus, ex-judeus, cristãos novos, ganhavam umas indulgências e chegavam a ser mais depressa. Isto dá uma imagem da força que tem, digamos, não é mentira fabricada, é a ignorância. E o que nós vemos na questão da cor, valorização da cor, ou desvalorização da cor, é sobretudo um fator de ignorância. E a ignorância só se corrige aprendendo. Suponho que é isso que vocês estão a fazer. Não sei se alguém quer. Mas eu, para a questão da Bíblia, eu não tenho o estudo feito. De facto, tenho a ideia que da Bíblia, o branco, mas não é o universal como símbolo. O branco é um símbolo de pureza, de perfeição, de simplicidade. Não garanto que seja assim em todas as épocas, em todas as civilizações. Posso dizer, por exemplo, que já que vou falar da África, que no sul de Angola, no deserto de Kalahari, no deserto que vivem ainda os povos quase a desaparecer, mas chamado de Ku, os ingleses chamaram os Bosquímulos, eles têm também, como todos os povos, têm o seu mito de origem, eles têm um mito de origem bastante curioso. Acho que é o caso único que eu conheço. Primeiro, da origem, em vez de haver só uma divindade masculina, um Deus Pai, há um Deus e uma deusa, e também fizeram parecer dos humanos, portanto, o mito de origem é sempre a explicar isso. E o que eles dizem é que essa divindade, ou essas divindades, fizeram um boneco, cá está o boneco de Gênesis, boneco para ser uma criatura humana. Mas o boneco de barro era preciso cozer o barro. E cozer o barro, foram ver e distraíram-se, as divindades também se distraem, ficou cozido mais, ficou muito negro. Depois fizeram outro e, com medo que cozesse mais, tiraram muito depressa, ficou muito claro, ficou branco, quase branco. E depois fizeram um terceiro, ficou no ponto. São eles, estão a chocolatar, são os bosquinhos, estão a chocolatar, e eles é que têm o corpo verdadeiro bonito, o corpo bem feito. As divindades fizeram aquilo que podia ser. Nem mal cozido, nem cozido mais, mas chegaram no ponto. Portanto,
todos os povos têm um etnocentrismo que leva a isso. Agora, na Bíblia, era preciso dominar, quer dizer, correr a Bíblia de ponta a ponta e ver. De qualquer modo, eu penso que nós, muitas coisas, para bem e para mal, devem-se ficar com esse património que é dado, quer dizer, o fundo judeu-cristão faz parte integrante da nossa civilização, dos nossos valores, da nossa cultura, portanto, mas é um desafio que eu acho que os investigadores podiam esticar isso mais e ver se o branco, em algumas civilizações, não tem um sentido menos positivo do que no judeu-cristianismo. Sabem? A brancura é, digamos, símbolo de positivo em algumas regiões, mas não em todas. Eu não sei se há mais questões da audiência, se querem levantar. Ana. Sim. Uma questão rápida. Pensando na parte bíblica, na criação, quer na versão, depois fica no selo nacional católica, quer na versão original judaica, homem e mulher são criados a partir do ar. Não sei qual Sim, mas o ar, acho. A minha questão seria, não poderia estar mais relacionada a importância dada à cor, como, por exemplo, as teorias dos humores. Dos humores. Na medicina. Em que no fundo, ao vermelho corresponder o irascível, ao esse tipo de situação. Digo honestamente que não sei responder. Nunca me fiz essa questão, mas acho que é interessante analisar isso, mas de facto não. Eu reparo que nós somos todos diferentes e mesmo o tom da pele é muito diverso. E é diverso também, pois aí há um fator que é a parte genética e depois há a parte, digamos, estilo de vida, também conta um bocado. A própria alimentação interfere, portanto, em alguns dinamismos, mas eu não sei responder à sua questão. Peço desculpa, mas acho interessante levantar essa questão. Se alguém tiver alguma sugestão a dar. Não sei se há mais questões ou complementar também este ponto. Eu tenho uma questão, nós ainda temos 5 minutos, mas sobre a sua conclusão. E a questão que levanta se utilizarmos adjetivos como africano ou afro, no fundo não é estar a reproduzir a lógica desta gramática cultural de cores, não é? Eu não diria tanto, mas pode ser isso. Sim. Mas por outro lado, também há a questão da autoafirmação. Exato, não é? quer dizer, E questões como, por exemplo, nós nos perguntarmos porque é que numa universidade como Coimbra não existem mais professores em diferentes departamentos de cores mais diversas, supostamente, não é? exato. E, portanto, até que ponto é que, por exemplo, implementar uma lógica de autoafirmação cotas raciais não poderá ser uma coisa positiva? Essa é uma questão interessante, porque a mim parece um tanto estranho, digo só estranho, porque não tenho dados para mais, dizer que alguém que vive nos Estados Unidos, aqui, descendente de africanos que vieram da África há 500 anos, ainda são africanos. Ou alguém, ou então os nossos
nossos europeus agora, portugueses, italianos, alemães, como é que se fez nos Estados Unidos, com gente imigrante. Eles podiam dizer que são euro-americanos. Não dizem. São só americanos. Os que temos aqui de pele mais escura, que vieram da África, mas já foram os pais ou os avós que vieram. Agora, nós dizemos que são africanos. São portugueses, a viver em Portugal, são africanos. Agora, pelo lado positivo, será que uma maneira de dizer eu tenho orgulho nos meus antepassados? Isto vai valer porque por 1000 anos, 10.000. Quer dizer, com a mobilidade vamos ter, digamos, um continente americano e europeu cheio de africanos e a África, se calhar, cheia de europeus. Quer dizer, será que isso não é dar um pontapé na geografia toda? Quer dizer, porque é que se há de chamar europeus em indivíduos que vivem na África há 100, há 200, há 500 anos? Ou ao contrário, porque é que os africanos que vivem na Europa vão chamar-se africanos passados 100, 200 mil anos? É uma questão que tem, para mim, alguma ambiguidade. Mas vejo esse aspecto positivo também. Quer dizer, eu sou afro-americano, que eu tenho orgulho dos meus antepassados. E eu poderia dizer, eu sou um luso-americano, tenho orgulho dos meus antepassados portugueses. Ou então dizer, eu sou euro-americano, tenho orgulho de pertencer, ter vindo da Europa. Eu quero dizer que realmente é muito... tem alguma ambiguidade. Tem alguma ambiguidade. Mas a cor da pele é uma coisa que dá a impressão, sendo um pormenor, o valor que dão a este. Até na vida real. Por exemplo, eu lembro-me de chegar a Montreal, nos anos 90, e peguei o passaporte e a senhora que estava com os dados, depois olhar para mim e dar-me de fixo. Eu disse, um dia que está a ver que raça eu pertenço. Eu disse, estou? É ibérico? Sim. Isso sou. É uma raça, ibérico. Mas também sei que, de facto, a cor da pele, para muitas pessoas, é um drama, é um problema. Eu fui convidado para lançar um livro, para apresentar um livro, e me teve a impressão que uma senhora brasileira que era, digamos, pobre, quase miserável, que era muito misérias, tornou-se, digamos, escritora. E lembro-me dela escrever como amaldiçoou a cor, por muito que sofreu por causa da cor. Portanto, aparentemente, mesmo no século XXI, a cor ainda pesa muito negativamente em muitas pessoas. E também pesa negativamente quando se faz disso um grau de supremacia que, como se fosse, digamos, uma superdotação, inteligência, qualquer coisa. E parecendo que não está subjacente a muitas lutas aí. Quando alguém disse há pouco que se vê, digamos, o professor Gonçalo, a variação de cores, há setores da nossa sociedade em que nós vemos misturando cores. Veja, as equipas de futebol. Quando os jogadores africanos estão no meio, portanto, mas não sei se um dia se vai para a imposição de cotas. No Brasil já aconteceu, não é? Há alguns anos, não é? É também, parece-me bastante ambíguo, mas... Os resultados têm coisas positivas, coisas negativas, é complicado. Enfim, não sei se há mais questões que queiram levantar. Nós, entretanto, vamos ter uma segunda parte desta sessão à porta fechada, com os doutorandos. Eu gostava de agradecer mais uma vez o professor Laranjeira. É um prazer, é sempre um prazer, é sempre bem-vindo.
Muito obrigado, está bem? Portanto,